Eles apresentaram valores bilionários, que, na opinião deles, podem entrar como receita na conta da Previdência e aliviar a reforma que o governo tenta aprovar no Congresso. Anualmente, nós temos tido já há anos algo em torno de R$500 bilhão de sonegação. Carlos Silva, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, afirma que se o governo investir na fiscalização, pode recuperar R$108 bilhões de apropriação indébita da contribuição dos empregados pelas empresas e trazer para a legalidade 16 milhões de trabalhadores formais que não tem carteira assinada. Hoje, o Brasil ele tem um estoque de trabalhador empregado sem carteira assinada de 16 milhões. Ele é empregado, está empregado numa empresa, não é no setor informal, não é na informalidade, é empregado numa empresa formal sem carteira assinada. Se o governo federal trabalhasse para dar conta de acabar com o trabalhador sem carteira assinada, ele teria só de contribuição previdenciária do empregado 384 bilhões, senador. O programa de desonerações das empresas, que começou em 2011, também foi criticado pelos participantes. Bilhões que foram retirados dos cofres da Previdência com o objetivo de ajudar empresários a esquentar a economia. Se o governo fala que com essa reforma, pelo menos com a reforma que primeiro texto que chegou, ele queria uma economia nos próximos 10 anos de 750 bilhões, algo em torno de 750 bilhões. Pois bem, ao longo dos últimos 5 anos, quase 450 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres da Seguridade Social por conta dessa desoneração desenfreada. Os participantes apresentaram uma lista dos 10 maiores devedores da Previdência. Criticaram os constantes programas de refinanciamento de dívidas, os refis, que, segundo eles, incentivam a sonegação, e reclamaram do sucateamento dos órgãos públicos de fiscalização. Não se compreende como um órgão que dá um retorno 800 vezes maior do que o valor investido, por dados oficiais, encontra-se cada vez mais nessa situação. E o Simprofaz denuncia que esse sucateamento é deliberado, justamente para que os grandes, os poderosos que financiam ilegalmente campanhas e que sonegam, não sejam responsabilizados. Coincide que são financiadores de campanha? Sim, inclusive há muitos dos que participaram da Lava Jato que são grandes devedores também. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal diz que não é contra a reforma da Previdência e sugere vários pontos que podem ser ajustados para melhorar as contas, mas nega que o orçamento da Previdência feche no vermelho. Nos últimos 5 anos, uma sequência de superávites. Se pensarmos em 2012, 2013, 2014, 2015, são 220 bilhões de reais. Dinheiro que sobrou do orçamento da Seguridade Social. Trouxeram números bastante esclarecedores e até assustadores, né? De isenções, de desonerações, que todos serão fruto de estudos dessa CPI, para que nós possamos, no futuro próximo, ampliar o leque de visão para definirmos rumos adequados para a questão da Previdência Social no nosso país. O próximo encontro é segunda-feira, nós ouviremos especialistas no tema, entre eles a grande especialista da Universidade do Rio de Janeiro, Denise, ouviremos o Diese e teremos também outros convidados. Para Denise Gentil, professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os números apresentados pelo governo para justificar mudanças na Previdência são manipulados. É absolutamente decepcionante para um cidadão brasileiro saber que essa reforma da Previdência está sendo construída em cima de fraudes matemáticas, de fraudes atuariais, porque as contas estão erradas.
O governo prevê déficit na Previdência até o ano 2060, mas, de acordo com a professora, essas previsões levam em conta um cenário da economia pessimista demais e subestimam a arrecadação. Ela aponta o próprio governo como um dos responsáveis pelo déficit projetado para os próximos anos, ao fazer uma política econômica recessiva. Os professores também questionaram o impacto do envelhecimento da população, principal causa do déficit, segundo o governo. 69,68% da população brasileira está em idade ativa. Isso significa que, se essa população tiver ocupação econômica, ela é um manancial de financiamento no sistema contributivo. A idade mínima de 65 anos, pilar da proposta de reforma da Previdência em debate no Congresso, foi outro alvo de críticas. Segundo análises do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, DIEESE, parte da população não vai conseguir se aposentar com as novas regras. Isso pode projetar justamente a exclusão de uma parcela importante do acesso à aposentadoria. E justamente aquela parcela da população mais vulnerável, que tem mais dificuldade em acumular contribuição, de ter um bom emprego, de ter um salário menos baixo, vamos dizer assim. Os países têm estabelecido idade mínima, mas com uma diferença muito ampla entre 15 a 20 anos, no mínimo, a diferença entre a idade mínima e a expectativa de vida. E se pensar a expectativa de vida com qualidade. No nosso caso, o estabelecimento da idade mínima é muito próximo à própria expectativa de vida. Os professores defenderam que é preciso rever as renúncias fiscais e cobrar os devedores da Previdência. Citaram dados de 2015 que apontam despesas de 151 bilhões de reais com desonerações, 103 bilhões com sonegação, quase 64 bi com a desvinculação de receitas da União, DRU, e 375 bilhões de reais com dívidas previdenciárias, valores que, se contabilizados, tirariam as contas do vermelho. O que de despesa com renúncia de receita se fez no refis de 2014, no refis de 2017, que está em processo de apreciação na Câmara, e no novo refis que está sendo pensado pelos jornalistas só para o grupo do agronegócio. O presidente da CPI concordou com os participantes. Essa reforma é o efeito Robin Hood ao contrário, né? Mas o relator quer ouvir mais opiniões. A minha proposta é ouvir exatamente as pessoas que são favoráveis à reforma na próxima sessão. Um grande devedor nem sequer votaria uma medida dessa sendo parlamentar. No Brasil, nós acabamos de ver, e recém foi aprovado, um parlamentar que é grande devedor, deve 67 milhões de reais, ter sido designado, é da base do governo, do partido do governo, ter sido designado para ser o relator da MP 766. O relator da MP 766, que acabou de ser aprovado aqui no mesmo horário, ele deve mais de 67 milhões de reais à União. É um grande devedor. E ele não só votou, como ele foi o relator. Só lembrado para... Quem é o relator mesmo? É o Newton Cardoso, de Minas Gerais. Newton Cardoso, de Minas Gerais. Deve 67 milhões. E foi o relator da medida que deu anistia, é isso? Exatamente, presidente Paim. Aí também não dá. Presidente, mas para acrescentar mais, ele votou no golpe, viu? Só para complementar, da onde originou tudo isso. 766. Do refis é 766. 766. Acabou de ser aprovada, o relatório acabou de ser aprovado aqui na comissão mista. A comissão mista aqui, no final do corredor, do outro lado, na outra ala, na sequência aqui do corredor. Acabou de ser aprovado. O relator é o sonegador. É um grande devedor. Inclusive os dados que eu estou trazendo, senadores, eles foram publicados, eles foram tornados públicos na segunda-feira da semana passada, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, via PGFN, porque os dados, como eu disse no início, são públicos, estão no site oficial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lá estão os dados de que esse parlamentar deve mais de 67 milhões. São dados públicos, à disposição da internet de qualquer cidadão. E a Folha de São Paulo denunciou isso na segunda-feira da semana passada, em matéria muito interessante. Mesmo assim, o governo anuiu que ele continuasse como
relator e tem toda uma situação por trás, nos bastidores, de permitir que um programa de parcelamento, que inicialmente não deveria nem existir, porque prestigia o mal pagador em detrimento do bom pagador, o trabalhador, por exemplo, ele não tem nem como não pagar, ele já é descontado na fonte, já tem descontado na fonte seu imposto sobre a renda. O trabalhador também, o pouco que ele recebe do seu salário, ele gasta com bens indispensáveis à subsistência, que são severamente tributados, porque no Brasil a tributação incide sobretudo sobre o consumo, ao contrário dos países desenvolvidos. Então aqui o trabalhador, o assalariado, ele já é bem penalizado no dia a dia. Então, esse pequenino não tem nem como parcelar, porque ele não tem nem como dever. O grande, ele deve, ele se vale do parcelamento e o governo enviou a SMP 766 com esses parcelamentos já com vantagens. Não fossem essas vantagens suficientes, é designado o relator um grande devedor e esse grande devedor o que acaba de apresentar no seu relatório que foi aprovado por unanimidade. Descontos de 99% dos juros, multas, encargos, etc. Ou seja, um grande devedor acabou de apresentar um relatório para anistiar as suas próprias dívidas em multas, juros, encargos. Ou seja, 99%? 99% ele acabou de se autoconceder, aprovado por unanimidade na comissão. E mais um detalhe, o parecer não estava nem publicado no site ainda aqui do Congresso. Votaram o parecer sem que naquele momento tivesse publicado o parecer que estava sendo votado. Então, essa situação é extremamente grave. Eu imagino que num país sério, um parlamentar desse nem sequer participasse da votação. Aqui ele participa e o governo anui que ele diga qual é o texto que será submetido à aprovação. Nós precisamos levantar quais são os senadores que têm dívidas pendentes, não é? Exatamente. Nessa reportagem, senador, publicado na Folha semana passada, na segunda-feira, se me permite, existe um levantamento dizendo que são 3 bilhões de reais apenas de dívidas de parlamentares aqui. Apenas deputados federais e senadores devem um total de 3 bilhões. Os parlamentares, fora o grande capital que eles representam. Ou seja, estão legislando em causa própria. Exatamente. Fazendo lei para beneficiar as próprias dívidas, para anistiar, para extinguir as próprias dívidas. Exato. Então, apenas para fazer essa denúncia também, gostaria de dizer que estão usando dinheiro do povo para financiar os seus próprios benefícios. Enfim, existe dinheiro, existe muito dinheiro, existe um órgão responsabilizado pela cobrança, sucateado e cada vez mais sucateado, porque não há interesse do governo que esse dinheiro seja cobrado. E existe ainda essas benesses.